Salve, salve, alunos do nono ano do Colégio MCE! Dando sequência à nossa revisão bimestral referente à unidade 5, nessa aula nós iremos abordar um outro assunto que nós falamos durante o bimestre, que consiste na Revolução Chinesa de 1949. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Bem, quando nós falamos na Revolução Chinesa de 1949, a Revolução Comunista de 1949, ela tem início com a tomada de poder por parte dos comunistas, liderados pelo Partido Comunista Chinês, oficializado por Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung ele é eleito por esta revolução como o líder do país até o ano da sua morte, em 1976. O período no qual Mao Tse-tung ele exerceu o poder ficou conhecido como Era Mao Tse-tung e ocorreu entre os anos de 49 e 76, e a partir desse momento, diversas reformas foram sendo estabelecidas até que o socialismo fosse implantado dentro da China. Dentre as reformas, as mais importantes são o controle estatal da economia, a coletivização das terras através do processo de reforma agrária, só que, porém, a situação do país ela estava precária, porque depois de anos de guerra civil, as pessoas estavam insatisfeitas e a fome e o desemprego eram recorrentes. A China comunista, como ela era conhecida, ela teve um papel preponderante na Guerra da Coreia, auxiliando a Coreia do Norte, que também era ali um regime socialista. Durante essa primeira fase, a China ela era apoiada pela União Soviética, e com esse apoio, a China ela passa por diversas mudanças sociais, dentre elas a emancipação da mulher e a igualdade entre os sexos. O Mao Tse-tung, para tentar desenvolver a economia chinesa, ele cria um projeto. Esse projeto ficou conhecido como o Grande Salto para Frente. Ele foi idealizado em 1958. O plano, ele tinha ali como objetivo modernizar a economia chinesa e, consequentemente, industrializar o país. Só que esse plano do Grande Salto para Frente, no fim das contas, ele acabou sendo um fiasco. Por quê? Ele acarretou uma série de revoltas e a morte de muitos camponeses. Principalmente esses camponeses, eles morreram de fome. Estima-se que nesse período morreram cerca de 100 milhões de chineses. E além disso, a economia ela ficou cada vez mais enfraquecida, desorganizada e estagnada. Tanto que as pessoas que apoiaram Mao Tse-tung, elas começaram a questionar se eles fizeram um bom negócio. E com isso, o Mao Tse-tung ele foi perdendo o apoio popular. Só que o Mao Tse-tung ele era um político muito hábil. Como ele viu que ele estava perdendo apoio, ele resolveu se rebelar contra o próprio governo. Provavelmente vocês vão se perguntar, professor, como ele era o governo? Como ele vai se rebelar contra o próprio governo? Pois bem, ele cria um movimento chamado Revolução Cultural. Em 1966 é criada a Revolução Cultural, e a Revolução Cultural, o objetivo dela era recuperar a ideologia do país, e principalmente depois de todo o índice negativo, tanto que o Grande Salto para Frente acabou sendo um fracasso, sendo responsável pela morte de 100 milhões de chineses. Então, com isso, o Mao Tse-tung ele utiliza a Revolução Cultural para eliminar os rivais dele dentro da política, dentro do próprio Partido Comunista, e para tirar a influência ocidental que era ainda bastante vigente dentro da China. E com isso, ele consegue utilizar os jovens para mobilizar principalmente as multidões e implantar todos os desígnios do grande líder Mao Tse-tung. Tanto que o Mao Tse-tung ele cria um livro, uma espécie de manual de conselhos de boa conduta, conhecido ali como o Livro Vermelho de Citações do presidente Mao Tse-tung, que era a base dessa juventude revolucionária que era conhecida como Guarda Vermelha. A Revolução Cultural ela termina só em 1976, ano da morte de Mao Tse-tung. Após a morte de Mao Tse-tung, a China ela passa por um processo de reestruturação. Em 1978, ascende a hierarquia do Partido Comunista e a liderança da China Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, quando ele assume o poder na China,
ele resolve fazer uma abertura econômica. Então, ou seja, ele organiza a abertura econômica, ele implanta o chamado socialismo de mercado, onde, né, existia a participação da economia capitalista, e com isso a China torna-se um país de dois sistemas, a política socialista e o sistema econômico capitalista. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima revisão.